Fluminense soltou uma nota nesta quinta-feira, um pouco depois da suspensão do Marcelo ter sido anunciada. O lateral esquerdo tomou uma suspensão de 3 jogos, né, após ser julgado pelo Comitê Disciplinar da Conmebol, da Unidade Disciplinar da Conmebol, numa decisão publicada no site da Confederação. E logo após isso, o Fluminense soltou uma nota para a imprensa afirmando que, e eu vou botar essa nota aí na tela agora, eu vou botar... eles mandaram no grupo lá de WhatsApp, né, que tem a assessoria passa ali as informações para a imprensa, escalação, essas coisas assim. Mas eu vou botar aqui no site do GE porque tá mais bonitinho, mais fácil para a gente ler. O Fluminense apresentará, ainda nesta semana, um recurso à Conmebol buscando a anulação do julgamento. Isso porque a defesa do clube foi apresentada ontem, quarta-feira, dia 9 de agosto, o prazo previsto na lei, e solicitava a oitiva, né, o julgamento ali, do atleta Marcelo, para que pudesse explicar, oitiva ouvirem, né, o atleta Marcelo, para que ele pudesse explicar o que ocorreu no lance na Argentina. Para a surpresa do departamento jurídico do Fluminense, o tribunal da Conmebol ignorou o pedido de depoimento de Marcelo e proferiu a decisão logo no dia seguinte da apresentação da defesa escrita. Diante disso, os advogados do Fluminense irão apresentar o recurso pedindo anulação do julgamento pela falta de análise de provas das provas solicitadas. Vamos lá. Traduzindo, o que isso quer dizer? Só para você se relembrar, quem assistiu o meu vídeo anterior, viu que o documento oficial da Conmebol, que mostra a punição, e viu que o Marcelo foi punido em dois artigos. Ele foi punido de 2 maneiras, né? Teve suspensão e teve multa. A suspensão foi de 3 partidas, incluindo a que ele já cumpriu na suspensão automática, e a multa, né, que é o ponto 2, foi de $6 mil. Só que, na decisão da Conmebol, diz que só o ponto 2 dessa decisão cabe recurso. Não cabe recurso para o ponto 1, só para o ponto 2, que é a multa. Porém, o Fluminense não está pedindo recurso para rever a multa. Está pedindo um recurso para cancelar, anular o julgamento. E aí anularia a decisão de número 1 também. Baseado em que o Fluminense está fazendo isso? Vou botar aqui de novo o comunicado do Fluminense. O Fluminense pede que o Marcelo pediu, na defesa escrita que foi enviada, que o Marcelo fosse ouvido e que ele pudesse explicar. Só que a Conmebol leu isso e falou: não, como diria o Pelé. Falou não. Ah, Marcelo, é importante ser ouvido? A Conmebol olhou a defesa escrita e falou: não acho que é importante, tá aqui a decisão, 3 jogos, suspensão e multa. Com isso, a surpresa veio, né, no departamento jurídico do Fluminense, como eles ignoraram o pedido de depoimento do Marcelo e proferiram a decisão. Por isso vão tentar entrar com recurso para anular o julgamento, etc. Qual que é o efeito prático disso? Tá, aí agora é a minha opinião, nos meus anos e anos de advogado, que eu não sou. Mas falando sério aqui agora, qual que é o problema desse comitê disciplinar da Conmebol? É que é aquela frase antiga, né? Quem vigia os vigilantes, né? Quem julga os julgadores. Quem julga a decisão da Conmebol? Se a gente for considerar o recurso do Fluminense, é o próprio comitê da Conmebol que vai julgar o recurso, como acontece no STJD. Tipo assim, o Vasco, por exemplo, agora, tinha pegado, eu não lembro exatamente os números, tá? Mas tinha pegado 500 jogos de suspensão sem torcida. Ele faz um recurso, apresenta a defesa, ele é julgado de novo, e ele fala, realmente 500 era muito, tá aqui 6 jogos de suspensão e tal. Só que a própria Conmebol, e o Fluminense não tá pedindo ali uma revisão de alguma coisa, não, tá pedindo a anulação. E aí, assim, fica aquele negócio meio o Homem-Aranha, sabe? Aquele meme do Homem-Aranha apontando, tô citando muitos memes nesse vídeo, apontando um pro outro, tipo assim, a Conmebol vai decidir anular um julgamento da Conmebol porque a Conmebol não aceitou o pedido de clube. Então, assim, a princípio, me parece algo muito mais do Fluminense para mostrar a indignação, mostrar a revolta e que beleza, tá usando as armas que tem, manter esse absurdo na mídia,
da suspensão do Marcelo do que alguma coisa que vá, de fato, ter um efeito prático, do tipo, reverter a suspensão. O Vitor Sérgio Rodrigues, que é jornalista da TNT, muito legal, já participou aqui do Raiz Tricolor, inclusive, é muito bom jornalista e muito legal também, né? Então, duas coisas separadas. Já participou aqui do Raiz Tricolor, tem uma entrevista dele em 2019 aqui no Raiz Tricolor, bem legal. Já participou em outros momentos também, colaborando com informações do Flamengo. Ele publicou isso daqui, ó. A suspensão do Marcelo por 3 jogos é um dos grandes absurdos da história recente do futebol sul-americano. A expulsão em si, pelo texto fiel da regra, já era questionável. Beleza, até aqui concordamos, mas eu já falei. Na hora, o árbitro não tem como não expulsar. Mas ok, é comum, dado o resultado da jogada, o vermelho. Mas pegar 3 jogos após o vermelho é um absurdo. Só que aí ele coloca aqui embaixo também. É surpreendente essa decisão do Comitê Disciplinar da Conmebol, que vinha sendo bem coerente desde que foi reformulado em 2018. Essa suspensão de 3 jogos do Marcelo não faz o menor sentido. E ele coloca um ponto aqui no final dessa parada. Sobre recurso da punição do Marcelo, das punições do Marcelo. Suspensão de 3 jogos. Não cabe recurso no Comitê Disciplinar da Conmebol. Se o Flu quiser recorrer da suspensão, só no Tribunal Arbitral do Esporte, lá na Suíça. E a multa cabe recurso. Talvez por isso, repetindo, o Fluminense tenha pedido anulação do julgamento. Porque, ó, anula o julgamento é aquela história, né? Anula geral. Né? É tipo na política, por exemplo, quando você pega um crime de um político, ele cai e entra o vice. Mas quando você pega um crime na chapa, você corta essa chapa por inteiro. Seria isso, anular o julgamento seria cair o julgamento por inteiro. Agora, repetindo, anular o julgamento, quem decidiria isso? A própria Conmebol, que foi quem tomou a decisão. Então, tipo assim, você tá virando e falando, olha, Conmebol, a sua decisão de não ouvir o Marcelo, ela foi errada. Por quê? Porque ela foi errada. Ah, é? Eu acho que não. Tá. Não tem muito o que fazer. A própria Conmebol vai tomar essa decisão. O que o Fluminense poderia fazer? Ir até o Tribunal Arbitral do Esporte lá na Suíça. Só que isso normalmente acontece com casos que são muito grandes. E o do Marcelo é grande, mas a gente sabe que não é, né? É um caso histórico. E são decisões que demoram muito tempo. Por exemplo, eu vou falar de um outro assunto nesse vídeo aqui. Eu nem me apresentei, né? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Se às vezes você tá chegando por aqui hoje, não conhecia o canal, considere se inscrever aqui, deixar um like aqui embaixo. Você já acompanha regularmente, já gosta do nosso conteúdo, vira membro. Dá essa moral aqui, seja um dos patrocinadores também do Raiz Tricolor. O outro assunto que eu vou falar aqui é de uma matéria que saiu sobre o Manuel. O Manuel já teve 2 audiências marcadas pela Conmebol que foram adiadas. Audiências essas porque o Manuel foi pego num exame antidoping com a substância ostarina e desde então está suspenso pelo comitê da Conmebol, pela Conmebol, está suspenso, não pode atuar justamente para que seja julgado, para saberem, obviamente, se ele tem culpa, se ele não tem culpa, o tamanho da punição e etc. Só que já foi adiado 2 vezes porque a contraprova ainda não ficou pronta. É a matéria que está no GE. Globo, diz isso. Ainda não. A contraprova solicitada pelo zagueiro ainda não havia ficado pronta. Então esse julgamento está demorando, etc. Enfim, para esse caso, faz sentido você prolongar mais. Aí se ele for punido, você vai na Suíça e tal, porque a gente está falando da carreira de um jogador que é de 20 anos. Pro do Marcelo, a verdade é que importa mesmo, algo que vai acontecer daqui a 12, 13 dias, que são as quartas de final, a ida já da Copa Libertadores, né? Na teoria no dia 23, né? Se eu não estou enganado, isso. Na teoria o jogo é no dia 23, daqui a 13 dias. Então, assim, não haveria tempo hábil pro Fluminense ir lá tirar uma suspensão de um jogo daqui a 13 dias. Fato é que, olhando hoje o cenário, é uma merda, mas o fato é que provavelmente não tem o que fazer. O Marcelo deve estar fora. Se tiver uma reviravolta, vai me surpreender e vai surpreender também todo mundo que acaba cobrindo ali futebol brasileiro e futebol sul-americano. Pode acontecer? Pode acontecer. A gente torce que aconteça. Mas não é o que parece que vai acontecer, entendeu? Eu não vou vir pra cá mentir pra você, falar, olha, ótima decisão, a gente vai conseguir. Não, porque eu estaria te enganando. Tem uma esperança. Aí vai de você, 1, 5, 10%, o quanto você tem fé nesse ponto de que essa decisão vai ser alterada. Agora, a Conmebol anular um julgamento que ela mesma acabou de fazer
por um erro que não foi cometido claramente, até porque era um pedido do Fluminense para que fosse ouvido o jogador, e não um negócio que tivesse lá escrito, o jogador precisa ser ouvido numa reunião específica, eu acho muito difícil a Conmebol anular. Mas vamos torcer, né? Para que seja anulado. Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Tamo junto, até a próxima. Valeu!